Vamos começar? Vamos começar falando de King Ogre, como sempre? Não, sempre não, porque antes a gente falava de Dom Brothers. Dom Não, Brothers. como Dom sempre, Brothers. desde que a gente começou a falar, ô, cabeção. Ele tá falando de Wizard. Ele disse que já assistiu Wizard do From Master Look. Lança. Vamos lá, vamos falar de King Ogre, então. Quer fazer o resumo? Pode ser, pode ser. Eu tenho que dizer que, primeiro, antes do resumo, uma comparação simples, né? Enquanto no último episódio de Kamen Rider a gente viu que nervoso, o Kamen Rider não consegue acertar lá um adversário de que estava lutando de igual para igual, né? Porque se desconcentra e tal. Nessa, a gente viu que os caras do King Ogre, quando eles ficam putos, quando eles ficam bravos, sai de perto que não tem essa não. Eles vão meter porrada muito forte em você. E não importa o seu nível de poder. Não importa. No último episódio, o cara capotou os 5 de uma vez só, dessa ele apanhou. Mas o que aconteceu? De um só, ele apanhou de um só. De uma só, né? De uma só. Mas o que aconteceu? Vamos pro resumado aí. A gente tem, começando do episódio anterior, a gente tá lá com esqueci de abrir meus links aqui de pesquisa aqui. Mas a gente tem o Jeremy, né? O nosso Jeremy Braccieri. O nosso King Ogre Tarântula. Isso. Tarântula não, ele é a Spider Kumonos, que é o nome dele, né? Ele tá dentro da God Tarântula, né? Que é o Shungod que ele controla. Não, mas ele não é Spider Kumonos, ele é o King Kumonos, porque Spider e Kumonos é a mesma coisa. É redundância. Não. Kumonos é aranha. Mas é o nome dele. Não, mas Kumonos é aranha, não é Spider Kumonos. Eu sei, mas é o nome que deram pra ele, Azrael. O que eu posso... Tá na Wiki, inclusive, fala quando ele se transforma. Não fala Kuwagata Ogre, não fala Spider Ogre, fala Spider Kumono. Você pode ver lá que dá. Mas, enfim, ele tá lá no robozinho com as outras espadas dos outros pessoal que ele pegou na cacetada. E mais aquele inimigo lá que ele fez amizade, lá, o Bugnarak que muda de formas. E aí, tudo bem, Dengoso? Quando começa um ataque do nada, e aí é quem nós temos a nossa Himeno dentro do God Kamakiri, né? Que é o God Louva-a-Deus, né? Atacando a aranha na cacetada, e aí a gente vê duas coisas. Uma, é a primeira vez... Opa, gato, mudou a câmera. É a primeira vez que a gente vê alguém não transformado dentro do cockpit ali, né? Mesmo que tenha sido só umas ceninhas rápidas. E que o louva-a-Deus mete porrada em aranha também. É isso mesmo. Enfim, ela consegue capotar a Tarantulozona e conversa com o Jeremy, porque tem algumas questões ali que ela liga o Jeremy com a Fúria dos Deuses e, obviamente, com a morte dos pais dela, que a gente já viu anteriormente. O Jeremy fica com aquele ar misterioso, tipo, leia nas entrelinhas, Ela não quer muito saber de entrelinhas, não, e mete a porrada no branco lá. Ele consegue fugir. Ela fica meio brava ali e tal, conversa com os outros reis. O Gira fica meio assim, que ela tá meio brava e tal. Ele é preso por causa disso. Não tem meia conversa com a rainha ali de Shebana, não. Ela quer, já era. Os outros reis ficam nessa daí, de tipo, tal. Enquanto isso, lá na neve... Nossa, mas esses gatos estão afim de mexer nisso aqui, hein? Puta que me pariu. Em Gerojin, que é o nosso gulag ali dos reis, né? Ah, não, Gerojin é o nome errado. Puta que me pariu, hein? Enfim, no reino ali de neve, o Jeremy é pego pela Rita, que vai fazer um julgamento, né? Ela e a Morfônia.
E aí tem uma pequena questão, porque descobrem, o Jeremy descobre a história lá da nossa querida Rimeno. Ele fica tipo meio com culpinha ali de não ter levado a sério e tudo mais. Descobre que o Jeremy é inocente, que não foi ele que causou a fúria dos deuses, por ele tá dormindo durante a época. Puta que pariu, essa também foi foda para o caralho. Mas enfim, depois a gente comenta isso. E para finalizar, enquanto tudo isso está rolando, lá entre os Bugnaraks, lá o Desnarak tá com um Bugnarak meio antigão, mas que é mestre do karatê, que resolve ir lá e meter porrada e sequestrar ali o Jeremy. Que ele consegue controlar lá os deuses antigos. Tem uma pequena conversa, uma luta final à la Sentai. E a gente tem algumas resoluções que a gente discute aí depois do resumo. Mas o principal é que depois da treta ter sido resolvida, a gente descobre que o nosso querido... Cadê? O Bimonzuki conta mais ou menos o que rolou lá pro Hercules. E a gente descobre que a irmã dele tá ali no quarto. A gente vê a irmã dele, né, pela primeira vez. E o próximo episódio promete um resgate ali, todo pimpão. Esse é o resumo resumado, Rafael. Comenta aí. Ela é rainha de Gokan. Tá. Então, mas será que ela é a irmã mais nova ou a irmã mais velha? Ah, não, você fala da Rita, né? É Gokan. Eu me atrapalhei, devia ter aberto essas porra aqui antes. Não, ok. Boa noite, Pedro Neto Gomes de Oliveira. Boa noite, Rafael HQ. Tá, vamos lá. Comentários sobre o episódio da semana de King Ogre. Rimeno sangue no zóio. Puta pra caralho. Mas puta por quê? Porque o Jeremy tem um grande problema. O Jeremy é um contador de histórias. E ele é um contador de histórias que... Ele é tipo o nosso querido Tolkien. Ou seja, ele é prolixo. Não é prolixo, eu vou corrigir. Ele fala demais nas coisas que não importam e não fala nada das coisas que realmente importam. Ele é prolixo. Não, mas ele deduz que você vai adivinhar umas coisas que não tá no texto. Ele fica enrolando. Ele fica enrolando. Tipo assim, o Dumbledore é gay. Mas não tá escrito no livro, filha da puta! Ele fica enrolando numas coisas ali. Ele fica enrolando numas coisas. E também é lá J.K. Rowling também, não vou negar isso também, mas ele é prolixo também, e ele quer que você entenda umas coisas, uns subtextos, que às vezes não tem subtexto, como você mesmo disse. Não tem o subtexto, não tá lá, e ele quer que você entenda. Às vezes o subtexto tá lá e você não entende, como no caso do Yama, né? O subtexto estava lá e o Yama não entendeu. Mas nesse caso não tinha subtexto e ele queria que você entendesse um subtexto que não existia. Não, o pior é que no caso do Yama não era um subtexto. Ele falou aquilo. Exato. Não estava nem implícito, era o texto. Tem isso também. Mas enfim, só que dessa vez não tinha subtexto nenhum e, enfim. E na verdade, ele até disse que ele fez amizade com o Shugod lá, que é uma mariposa, né? Não, ó, deixa eu só... Não é uma mariposa, comentar. Qual era a porra? É uma cigarra. Uma cigarra, isso. Ele fala que ele fez amizade com o Shugod cigarra. Mas deixa eu só comentar uma coisa rapidinho dessa daí, porque na luta anterior, que o God Tarântula usou entre aspas, né? Porque a gente viu que não foi bem assim, né? Os três espíritos guardiões lendários, ele também usou antes 2 espíritos guardiões, mas foi muito rápido. Um deles é a cigarra, que a gente sabe que é o Guardião Cicada, o nome oficial dele, né? Não era uma cigarra. Sim, é uma cigarra, que é curiosamente o símbolo da Fúria dos Deuses,
Porque é o inseto, né, o espírito guardião, que causou aquele problema da Fúria dos Deuses. O outro que foi bem rápido é o Guardião Cicada, que é uma centopeia, né? Que também foi muito rápido, eles não foram apresentados direito, né? Teve só esse detalhe que a Rimeno percebeu, mas eles vão ser melhor apresentados no próximo episódio, porque, bem, tem coisinhas aí pro próximo episódio, mas termina aí, antes de falar isso. Fala aí. Ice? Pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Bem, já que você tá aí, só pra tirar essa Não, eu tô questão, verificando uma coisa aqui, pera aí, rapidão. o God Tarântula, o Guardião Cicada e o Guardião Ped, eles vão formar um robô gigante que a gente viu no próximo episódio. Então vai ter tretinha de robô gigante novo aí. Para que a gente tava falando ali do como que ia se juntar aquele robô lá. Alguém tinha falado nos comentários que era um robô individual, né? Então, sim, vai ter um robô do Tarântula, mas vai ter junto esses dois guardiões, né? Vai ter o Cicada e o Ped ali para formar esse robô gigante. Fica preto quando eu troco de tela aqui. Eu não sei por que caralho essa merda tá ficando preta. Não parece uma cigarra, parece uma mosca aquilo ali, mas tudo bem. Se for ver uma cigarra também, né? Mas parece uma mosca aquilo ali, mas tudo bem. Eu tava verificando só se era uma cigarra mesmo. Me parece mais uma mosca do que uma cigarra, mas enfim. Os caras legendaram com cigarra, né? Enfim, aí que eu tava falando do episódio de hoje. Aí a Rimeno ficou putaça lá, né? E, mano, assim... Vacilo do Jeremy. O Jeremy vacilou dessa vez. Só que a Rimeno, ela surtou no nível... No nível, assim... Eu entendo, obviamente, porque ela surtou, né? Ela achou que ele era o culpado pela fúria dos deuses. E ela tem uma certa razão em pensar isso, porque ele é um cara que viveu 2000 anos, né? É o cara que viveu há 2000 anos, misterioso, que consegue manipular o mesmo inseto, né? O mesmo espírito guardião que causou a fúria dos deuses, né? Não, que estava presente durante a fúria dos deuses, né? Não foi ele que causou, ele estava durante a fúria dos deuses. Ela até fala, ela infere, né? Que a fúria dos deuses foi causada por aquele ser misterioso, né? Pelo ser misterioso. Mas, e ela pergunta se foi ele. E o Jeremy fica com aquela coisa e fins, né? Ele não fala nem que sim, nem que não na primeira vez que ela pergunta, né? Ele fica naquela do tipo, eu vivi 2000 anos, né? Então, tipo, pra mim foi Foi ontem, né? Tipo... E aí fica naquela. Mas quando a Rita pergunta pra ele, ele fala, não fui eu. Aí é que ela vai, faz a menina pesquisa lá e vê que ele tava dormindo durante a fúria dos deuses, né? Vergonha, cara. Inclusive, ele sente vergonha, ele quase não fala direito o que ele tava fazendo, né? Ele tava hibernando. Eu acho que tem um pouquinho disso, ele tava com vergonha de dizer, mano, eu tava dormindo, me pegaram dormindo, inclusive, né? Me prenderam enquanto tava dormindo. Ele ficou uma atração de circo ali, ficou muito, muito trash aqui. Muito bizarro. Ok. E aí, cara, mas foi uma confusão gerada tudo porque o Jeremy é meio doido, sabe? Mas uma coisa que eu achei legal foi o Gira. O Gira se negou a ajudar ela enquanto ela não parasse pra raciocinar antes de sair surtando, tá ligado? Porque ela simplesmente surtou e ela não tava dando voz à razão, ela só tava dando voz à emoção dela e à raiva, tá ligado? Sim. Eu achei legal isso porque o episódio acaba girando em torno da história da Rimeno, mas também da reação dela, né? Como a reação dela acaba prejudicando, né? Ela acaba perdendo um pouco a vista e os outros veem isso e tentam avisar ela. Então tem essa questão, não fica simplesmente jogado ali. É o cara, então beleza. Não é o cara e beleza, sabe? Tipo, exatamente. Inclusive, eles conseguem apaziguar ela. E aí vem o nome do episódio. O nome do episódio é Eu e Mofum.
Eu e o Mufum. Para quem não sabe, o Mufum é aquele bichinho que a Rita guarda secretamente. E também um desenho que passa ali em Shibana, né? E que, pelo jeito, passa É um em desenho outros que tempos. foi criado em Shibana, na verdade. É um anime que foi É, criado em Shibana e foi criado justamente porque quando os pais da Himeno morreram, ela foi alçada a rainha ainda criança. Então criaram esse desenho animado lá em Shibana para poder aliviar a tensão da rainha, né, da rainha criança, né, da rainha menina, enquanto ela tinha o poder nos ombros dela, então criaram o desenho para aliviar esse peso nos ombros dela, né? uhum. Usaram o desenho como uma companhia para ela. Né? Ela viu. E assim, deixa eu só comentar um negócio, porque você acertou o negócio do Gitz, né? Mas você também acertou do King Ogre aí, que foi justamente isso, né? Você tinha comentado da passagem do Jeremy nos reinos, né? Até pelo resumo do episódio, a gente pensou que ia se focar muito em Gokan ali com a Rita, mas não, o episódio ficou focado na. Tivemos uma divisão nesse episódio. Passou tanto em Shibana É, quanto em Gokan. mas o que eu ia falar é, a gente tem o Jeremy aparecendo no 11º episódio, e a partir daí, no 12º, 13º, e nesse, que é o 14º, a gente vê histórias, né? O Jeremy é um contador de histórias, né? Ele próprio se diz assim, né? Além de o rei do interstício, ele também é um contador de histórias. E a gente vê que depois da chegada dele, a gente tem a história de cada um dos reis sendo contada melhor, né? A gente já teve a apresentação dos reinos e dos reis, né? Mas agora a gente tem o passado deles ali, né? Então, no episódio anterior, a gente tem o passado do Yama sendo contado ali, né? Ele no lixão ali com o Jin, que é essa figura meio paterna dele ali, e como que ele que vai reerguer o reino dele lá, em que sopa do zero, né? Do lixão. Depois E aqui a da gente, Fúria dos Deuses. e aqui a gente vê a Rimeno, que ela não precisou erguer o reino do zero, né? Mas teve vários problemas ali no reino por causa disso, que inclui a morte dos pais dela, né? E ela teve que lidar com isso, né? E a A gente Rita tem um até... pouco da história da Rita também. A Rita cita um pouco da história dela, não muito, mas cita um pouco da história dela, que ela fala que todos os reis Falou assim, passaram por coisa parecida, porque todos eles tiveram que assumir os reinos num momento muito parecido, e todos eram numa idade muito jovem. jovem, Todos assumiram os reinos muito jovens, né? a gente não sabe muito dos pais do Yama, ele também não conhece, teve só essa figura paterna do Jin. A Rimeno a gente sabe ali que ela perdeu os pais ali quando ela era muito Eles criança, foram né? literalmente assassinados. Literalmente, a gente Na viu eles sendo frente assassinados. dela. Agora, de Bozuki, a gente só sabe que ele tem uma irmã, a gente não sabe dos pais. E a Rita, a gente não sabe dos pais dela, né? E pelo Mas que a a gente gente. viu no episódio, ela é mais nova. Dá pra É, perceber que ela é mais nova que ele. uhum. Então, enfim. Aí, talvez ali a gente pode fazer um prognóstico aqui. Levando em consideração isso, em vez de ele passear pelos reinos, como aconteceu nos 5 primeiros episódios, que foram a apresentação dos reinos, aqui ele está apresentando as histórias dos reis ali, e aí a gente conhece um pouco melhor não só os reis, né, as motivações deles, como a gente conhece melhor a história ali de cada um e como eles se unem, né? A gente tem a Fúria dos Deuses que vai permear essas duas histórias, e a gente já sabe que o próximo episódio, né, o próximo capítulo, vai ser focado no de Bozuki, Uhum. né? Que é, pelo jeito, os outros vão descobrir que o Hercules mantém a irmã dele sequestrada, presa, e lógico, por causa disso, o de Bozuki tem que meio que ser Garoto de recados. eu ia dizer um espião ali vira-casaca, né? De que eles chamam que trabalha para os dois lados, né? Mas ele tem que Mas, saber manejar ali e mas fazer um malabarismo, né? a real que a gente tá vendo é que ele não tá trabalhando pro Hercules porra nenhuma. Ele tá enrolando o Hercules e bem enrolado, na verdade. Então, ele tá fazendo um jogo bem delicado, porque do mesmo jeito que ele tem que mostrar serviço pro Hercules, né? Inclusive ele conta onde Jeremy tá no episódio anterior, né?
Mas ele E aí o conta, Hércules vai mas não faz muita. muita força. Não faz muito esforço, não. Ele conta naquelas, né? Mas, tipo, não faz nenhum esforço pra levar o Jeremy nem nada. Ele tá realmente fazendo a lei do mínimo esforço com o Hercules. Ele tá bem Mas mais do lado dos reis do que do Hercules. sim, mas de qualquer jeito ele tá ali, né? Ele tem que fazer esse malabarismo, ele tem que cuidar É, do reino. ele tá alimentando o Hercules na maciota ali, do jeito que dá, pra manter a irmã Uhum. viva. E aí a gente provavelmente vai ter um desenvolvimento legal ali da família do Kaguragi, né? Que é a família do Jibozuki. E provavelmente a gente vai ter mais dessa história ali. E se tudo Se der seguir. certo, no próximo episódio teremos a liberdade da irmã dele, né? Porque. A gente, eu não sei, eu queria realmente que fosse um arco ali, a libertação dela. Mas como pelo jeito não vai ser, vamos ver como é que vai ser isso. A gente sabe que vai ter uma treta boa, porque, como eu falei, vai ter um novo robô gigante ali no Sentai, né? Que é o robô controlado pelo Jeremy, né? Uhum. Formado pela Tarântula e pelos outros dois guardiões lá. Eu achei que ele já ia Então, aparecer nesse episódio, sabia? Eu achei que ia aparecer o robô dele montado pelos Shugods lendários lá. Eu achei que mas ia foi legal aparecer. aquela treta ali de qualquer jeito, né? Foi, mas eu achei que ele ia aparecer já. Montado pelos três, pelo Gira, o Yama e a Himeno junto com ele. Não gostei daquela treta final, tipo, você é do Kung Fu? Vamos ver se aguenta 4 contra 1 aí. Mas aquele monstro era da hora, mano. Aquele monstro era da hora. Sim, cara. E ainda tinha aquela pegada, né? Eu sou super velho aqui e tal. Era meio que tipo um cara meio folgado, assim. Você continua tão impertinente, ainda vai lá, faz uns coisas assim, né? Eu não queria que ele tivesse morrido, eu queria que ele tivesse ficado mais tempo aí, Eu sinceramente, também né? queria que ele tivesse ficado mais tempo. Que ele fosse um generalzinho mais. Que durasse mais tempo. Mas enfim. Não. Uhum. Mas tem essa. Eu tô gostando desse, vamos dizer, esse arco de histórias, né? Que aí começou no 11º, que foi desenrolando, né? Se eu acertei no prognóstico aqui, a gente depois vai ter, talvez, a história da Rita sendo melhor desenvolvida, né? Ver, talvez, ela assumindo ali o cargo também, que nem a Rimeno como criança, e tendo que segurar esse cargo, talvez por isso que ela teve essa divisão, né? Ela sendo fofinha e ela mesma no quarto, e fora do quarto ela tem que ser a Rita séria e coisas assim, né? E eu espero mesmo, que a gente tenha também um bom desenvolvimento ali do passado do Gira, que por enquanto é bem misterioso, né? Quanto a esse suposto sequestro, que a gente sabe que não foi sequestro nenhum, né? Mas tá uma história muito mal contada até agora. Pois Então, é. vamos ver os próximos episódios. E a gente tem que lembrar que Eu e Mufun, que é o nome do desenho, né? O nome do desenho foi o nome do episódio dessa semana. É um anime que tá no ar há 15 anos. Que é a parte dela que tá passando lá. Há mais tempo que One Piece, hein? Não é mais tempo que One Piece, não. Não é mais tempo que One Piece, não. Mas os caras podiam ter feito pelo menos um episódio especial do anime pra colocar ali, né? Tipo, fazer um extra assim, né? Tipo, esse aqui é o anime do Mofun, aí fazer um episódio. Só um episódiozinho filler, assim, não pra colocar na série, mas tipo, jogar aí, tipo. Vai ter, provavelmente vai ter. Provavelmente vai ter alguma porra desse tipo. Provavelmente no Japão já tem pelúcia do Mufun. Vamos ver, quero ver aqui, peraí. Deixa eu pesquisar aqui. Mofun. Ih, não achei. Mas depois eu pesquiso direito. Aí, vamos ver os nossos. Vai por mim, provavelmente no Japão já deve ter alguma porra de uma pelúcia desse bicho já. Japonês é tudo doido. Mas enfim. Foi um episódio bacana. King Ogre tá me deixando muito feliz. Tá sendo uma série Sentai muito boa. E, enfim, vai ser difícil a próxima série Sentai. A série Sentai do ano que vem vai ter que ralar muito pra alcançar a qualidade da desse ano. Viu? Porque King Poxa, Ogre. irmão.
Tá sendo muito bom. Deixa aí, aproveita um pouco o momento, pra ficar pensando já no. Cara, não Estamos no adianta. episódio 14, já tá pensando no próximo. A gente já pensa na do ano que vem, não adianta. É que nem o próximo Kamen Rider. Vai ter que ralar muito pra bater Gits. Vai ter que ralar pra caralho pra bater Gits. Eu ainda quero ver o encontro dos reis aí do King Ogre com os Dom Brothers. Eu quero ver esse encontro. Falando nisso, eu preciso assistir o filme do Dom Brothers com a série passada.